será que esses grandes grupos conseguem trabalhar de uma forma diferente? Porque eu tinha conversado já com outros amigos que estavam em outras grandes empresas. Parte das pessoas estavam felizes, mas todo mundo estava reclamando um pouco da mesma coisa, que era o fluxo, a maneira como as ideias eram concebidas e de como que as pessoas trabalhavam. E o Podpah é muito jovem também. E eu pensei que era uma maneira também de eu me atualizar do lugar que mais tem falado sobre autenticidade de formato de conteúdo, pensando em entretenimento. Flintcast, o ponto de encontro da Creator Economy. Olá, olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Flintcast, terceira temporada. A gente hoje está com uma convidada que, além de minha amiga, é uma profissional que eu admiro há algum tempo já fico de olho no trabalho dela, que é a Kellen Lima. Oi, Kellen, tudo bom? Bom dia, que tudo bom bem, que você está aqui. Tava namorando de você vir aqui já há um tempão, né? Não, eu amei o convite. Eu falei assim, nossa, quando é que eles vão me chamar? Chegou a hora. E aí, para te apresentar um pouquinho mais sobre a Kellen, eu vou ler aqui um material que eu preparei e depois você vai me ajudando se eu esqueci alguma coisa, porque eu podia passar quase um podcast inteiro só contando tudo de legal que você já fez no mercado. Então, olha, a Kellen Lima hoje é head de novos negócios do grupo Podpah. Ela já vai contar um pouquinho, a gente vai passar por esse lugar de conversa, que é uma unidade criada para ajudar marcas nacionais e internacionais a entrarem ou se expandirem no mercado brasileiro, mas sempre por meio do entretenimento e da cultura, que é algo que você é super expert. Mas antes disso, Kellen passou pela Ambev, ela liderou uma área de cultura e relacionamento da Budweiser, ela teve à frente de projetos como NBA, Lollapalooza, Copa do Mundo, enfim, tem uma trajetória que sempre cruzou moda, música e comportamento e branding. Kellen, muito bom que você está aqui e eu já vou jogar esse caminho de pergunta para você. Você tem um olhar de como que a marca participa de um projeto que é relevante culturalmente, né, de alguma forma. Como que você percebe a mudança desde que você começou para hoje em dia, de como a marca participa disso? Você acha que deu uma melhorada ou ainda tem muito espaço para a gente crescer nesse sentido? Olha, eu tenho a impressão de que é muito cíclico. Então, eu comecei a trabalhar mais, assim, pensando em estratégia e marketing em 2017. E eu acho que era uma época que... Vou usar uma palavra que às vezes a gente tem um pouco de ranço, mas você vai entender. Acho que foi uma época em que as pessoas estavam olhando para marketing de uma maneira um pouco mais disruptiva. Uhum. Então, era toda aquela discussão de precisamos parar de interromper, entreter, aquelas frases que a gente sabe. E com um olhar de preciso romper com esses formatos de grande mídia, preciso entender, acho que esse advento da internet e dos formatos mais soltos e de creators estava começando a ficar muito mais quente, e aí eu acho que as pessoas falaram, beleza, a gente precisa começar a fazer as coisas de uma maneira diferente. E eu acho que foi aí que muito um olhar de cultura começou a ser mais visto, né? As marcas começaram a procurar mais esse olhar de cultura. Eu tenho a impressão de que existem ondas, que de lá até aqui a gente foi caminhando numa curva muito alta até a pandemia. Durante a pandemia, a gente tem todo um novo formato de consumir a internet, as pessoas olhando muito para a cultura, porque ela acaba traduzindo o comportamento que as pessoas tinham agora em casa. E o pós-pandemia faz com que as coisas fiquem um pouco malucas, assim. Uhum. Então, a gente tem um desespero de agora a gente precisa sair do online e voltar pro presencial, falando de experiências, até do próprio trabalho. E hoje em dia, eu tenho a impressão de que as marcas, elas estão, de novo, entrando num fluxo de grandes mídias. De resultado imediato. Eu acho que a pandemia, ela deu um território para você testar e errar, que foi muito interessante. E que hoje em dia é uma coisa mais do tipo... É a sensação que eu tenho com algumas marcas que eu tenho contato mais próximo. De preciso resolver os meus problemas de uma maneira mais fácil. E Sim. Aí você vê de novo marcas deixando de olhar para a cultura e olhando mais para grandes mídias, deixando de fazer, às vezes, um trabalho de mais capilaridade, mais profundidade, para fazer algo mais massivo. Então, eu sinto que é circular. E que essa volta de olhar muito para as grandes mídias vai fazer com que daqui a pouquinho a gente
tenha que voltar a olhar novamente para a cultura e para a profundidade, sabe? Sim, interessante esse ponto. Eu percebo que a gente falou muito pouco sobre a pandemia, né? O que aconteceu durante a pandemia, que a gente se cansou tanto do que aconteceu, foi tão bizarro, né? Sim. Que passou e parece que a gente botou ela debaixo do tapete para poder seguir e aí acontece isso, tem que ser imediato. A pressa, como o ditado diz, é inimiga da perfeição, Sim. né? Então, a gente fala de cultura, como que eu explicaria para alguém que não entende o seu trabalho? O que é? O que é olhar a cultura? O que é cuidar para uma marca, para que ela pertença àquela cultura? Como você explica isso? Como você explica o seu trabalho para sua família, por exemplo? Olha, explicar meu trabalho para minha família, hoje em dia que eu tenho até levado tenho feito com que eles participem mais da minha vida profissional, assim, do tipo, vou fazer esse evento, vou explicar por que eu estou fazendo essa viagem, vou dizer, eu tenho aproximado eles porque às vezes buga um pouco, né? Então pensa que eu fiquei durante 7 anos só olhando para a marca, então eu precisava explicar. Era difícil explicar pra eles, falar, olha, tudo que eu vejo na rua, porque eu sou uma pessoa muito rueira, eu amo ficar na rua e ver o que tá acontecendo e tudo mais. E explicar que esse tipo de comportamento pode virar um mapeamento para você entender e atualizar ali entregas, principalmente de marcas que falem sobre a cidade, né, São Paulo, que é a cidade que eu vivo, é um processo. Hoje eles já entendem muito mais. Então, é engraçado, às vezes, ver meu pai e minha mãe explicando pra alguém da idade deles, meus pais, eles estão ali entre 60 e 70 anos, o que eu faço. Então, eles falam assim, ela cuida de estratégia de marca e de conteúdo. Aí as pessoas ficam meio assim, como assim? Ele fala, então pensa que ela faz uma pesquisa e depois ela entende para quem pode ser essa pessoa que vai ver esse trabalho, quem que pode ser esse público. Eles já estão até começando a falar uns termos de marketing. Eu acho fofo, mas às vezes eu fico assim, nossa, por que eu fiz isso com eles? Mas eu diria que é muito tentar traduzir para as frentes em que eu trabalho quais são os pulsos que a gente não pode deixar de olhar. Então, eu acho que quando eu falo de estratégia, é muito disso. Eu sempre parto por esse lugar que existe algum lugar que a gente não pode deixar de olhar? Então, eu acho que é sempre, e pensando que indiretamente eu sempre vou pautar coisas com recortes raciais de classe, então eu sempre, eu diria que é sempre essa provocação, independente se é um trabalho dentro do Podpah, se é um trabalho que eu vou fazer para alguma marca. Muito bom. Me conta como é trabalhar no Podpah, porque é um fenômeno, né? Assim, todo mundo adora, é algo que ganhou mais proporções na pandemia também, imagino, não sei se estou falando besteira, mas me conta um pouco como foi você chegar para trabalhar lá, o que você faz lá hoje exatamente. Você acabou de começar uma nova unidade vindo para você, que é de música, né, que é sensacional. Conta um pouquinho para a gente ficar super curioso para saber como é o Podpah. Bem, primeiro quando eu saí da Ambev, eu fiquei muito pensando qual seria o próximo lugar que eu gostaria de trabalhar. Eu cogitei não trabalhar mais com marketing também, porque eu acho que eu sou designer de formação. Então, acho que a criatividade, ela é algo que quando você começa a entrar em cargos de gerência, é algo que começa a ser um pouco minado. Porque você acaba tendo mais questões ali de direcionamento, gerenciamento, do que necessariamente entregas mais criativas, vamos dizer assim. Então, eu fiquei 1 ano fazendo vários freelas e eu já tinha feito uma reunião quando eu estava em Bud ainda, no Podpah. E quando eles foram começar essa unidade de negócios, que é a Black & Yellow, que você descreveu, eles falaram, nossa, a gente precisa muito de alguém que tenha um olhar de cultura, mas que já tenha trabalhado com entretenimento, que consiga ter esse olhar transversal de estratégia, assim, para pensar em comportamento, lifestyle, música, moda, e alguém que já tenha trabalhado com esportes internacionais, porque são fluxos muito específicos. E aí, o time lembrou, assim, falou, nossa, tinha uma pessoa que cuidava disso dentro de Budweiser, o que essa pessoa tá fazendo agora? Essa pessoa era eu estava na Bahia, na casa da minha avó, bem tranquila. E eles me chamaram para contar dessa nova unidade de negócios e já dando um spoiler do que seria o Podpah Records, que a gente anunciou para o mercado recentemente, que a gente vai lançar até o final do ano. Então,
eu tinha muita curiosidade, na verdade. Eu vi a maneira como o Podpah trabalha comercialmente e eu fiquei muito curiosa. Eu falei, tô a fim de entrar para aprender, porque eu sempre estive em áreas de marketing, de estratégia, mas nunca estive numa área comercial. Então, eu diria que partiu muito dessa curiosidade e também de uma indagação que eu tinha, que é, será que esses grandes grupos conseguem trabalhar de uma forma diferente? Porque eu tinha conversado já com outros amigos que estavam em outras grandes empresas e parte das pessoas estavam felizes, mas todo mundo estava reclamando um pouco da mesma coisa, que era o fluxo, a maneira como as ideias eram concebidas e de como que as pessoas trabalhavam. E o Podpah é muito jovem também. Então, embora eu tenha essa CUTS, eu tenho 35 anos e eu pensei que era uma maneira também de eu me atualizar. Claro. E estar próximo do lugar que mais tem falado sobre autenticidade de formato de conteúdo, pensando em entretenimento para grande público. Então, tô amando trabalhar lá, tenho aprendido muito, trabalhar com tantas pessoas de background diferente, trabalhar com mais próximo de produção de conteúdo, entretenimento também tem sido muito, muito interessante. E essa visão comercial que é muito eu vejo como muito única, assim. Eu vejo a maneira como eles entregam conteúdo para as marcas, como que eles roteirizam tudo, e ficava muito curiosa para saber como era tudo isso. E está sendo uma jornada muito incrível lá junto com eles. Eu imagino, muito legal. Parabéns pelo trabalho, parabéns a todo mundo do Podpah também, por ter você, inclusive, que é uma sorte deles, ter você com eles dentro do projeto. Helen, quando eu peguei uma parte da sua frase, que você diz que alguns dos seus amigos e você se sentiam meio... E aí, não sei nem se eu continuo nessa minha carreira, eu não sei se, de alguma maneira, eu procuro um outro formato, um outro jeito. Qual seria esse outro formato interessante? Você tem essa ideia? Quando você conversa com seus amigos, o que eu vejo hoje um grande problema de muitas das empresas é conquistar talento, né? Manter o talento ali dentro. Tem muito talento que prefere não trabalhar em lugar nenhum do que trabalhar naquele lugar. Sim. Isso é uma crise de mercado, inclusive, principalmente a volta da pandemia com presencial sendo obrigatório em vários casos, né? Em muitas situações. Como você tem lidado com isso? O que você tem escutado que seria esse desejo desse lugar ideal para se trabalhar, né? Eu tenho a impressão de que é uma soma de várias coisas. Por exemplo, eu acho que tem uma questão, sim, de estrutura. E eu acho que, hoje em dia, as pessoas... eu acho que é um desejo... Eu sinto que tem uma coisa geracional também. Então, penso que são amigos que têm uma faixa de idade um pouco mais próxima à minha, que são pessoas que estão reavaliando qualidade de vida. Então, eu acho que tem um pouco a ver com estrutura. Empresas que, durante a pandemia, entendeu-se que poderia ser feito um trabalho 100% remoto e volta 100% presencial. Eu acho que tem uma questão de estrutura de time. Então, eu gosto de ver como... eu não achei que eu seria uma pessoa do marketing. Quando eu trabalhava... Eu vou dar uma volta, mas eu vou voltar nisso. Vamos lá. Quando eu penso que eu sempre fui designer da pesquisa, imagina, 15 dias para fazer um mood board, uma coisa muito profunda. Eu nunca pensei que eu ia trabalhar com marketing, mas eu sempre adorei branding. Uma vez em que eu vi o mercado mudando por exemplo, há 10 anos atrás, quais eram os cargos que envolviam pesquisa em cultura voltado para marketing? Era uma coisa muito específica, acho que hoje é mais comum. E eu sinto que um pouco dessa crise, vamos dizer, em formatos um pouco mais antigos, façam com que novas funções nasçam. Então, por exemplo, estou olhando para novos negócios no Podpah dentro de uma área comercial. Eu não sou uma pessoa do comercial, mas eu sou uma pessoa estratégica. Então, pensar que eu posso entender toda a parte estratégica e que tem um outro time comercial que me dá um suporte em questões mais comerciais, vamos dizer assim, para mim já é um pensamento diferente. Porque, no geral, acho que as grandes empresas, elas acabam ficando muito fechadas em cima do cargo e não olham muito para a profundidade que aquela pessoa pode trazer para a mesa. Então, eu sinto que é um pouco esse olhar de, beleza, como que essa pessoa tem tudo isso para oferecer e eu manejo um pouco a estrutura com que ela entregue isso, e caso ela tenha uma parte que ela não desenvolva,
eu tenho outras ferramentas dentro da própria empresa para desenvolvê-la. Sim. Até na própria Ambev, eu tive muita sorte de ter líderes mulheres que viram muito isso em mim. Então, quando você olha o meu LinkedIn, você vê que a cada um ano e meio, tem uma promoção que muda uma coisa muito específica. Então, eu entrei como gerente de cultura e relacionamento, depois eu viro gerente de conteúdo, praticamente, e depois vira uma parte de estratégia e conteúdo para esportes, e depois volto para a área de cultura como líder de cultura. Então, teve muito dessas mulheres olhando questões minhas importantes e falando, não, vale a pena a gente olhar para esse caminho e olhar para essa promoção da Kellen por esse lado. Então, foi o que eu disse. Eu tive sorte com que isso acontecesse. Hoje eu consigo ver isso de fora, penso dessa forma, mas vejo outros amigos em empresas, em aglomerados tão gigantes que às vezes são talentos ali que tem esse híbrido de ser criativo e multigerencial e se vê estagnado. Alguma hora. Então, acho que tem um pouco a ver com isso, assim. Fica meio preso com uma sensação de que só posso fazer esse cantinho. Exato. Porque um outro é um feudo de uma outra pessoa, né? Exato. Então, acaba não desenvolvendo. Eu vejo muito esse lugar, e eu brinco muito que, assim, quando a gente vai ser entrevistado num lugar para trabalhar, ninguém pergunta o que você tem de ruim para eu desenvolver, sim, né? Eles contratam a gente pelo que a gente tem de melhor. E aí, quando a gente entra nas empresas, tem um povo com uma mania de ficar tentando fazer de terapeuta contigo e melhorar o que você não está bom. E é uma perda de tempo, você não acha? Porque é muito melhor fazer como aconteceu contigo, que é observar o seu talento e ver como é que eu desenvolvo o que você tem de melhor. Porque o que você não tem de melhor não foi o que fez você ser contratado naquele lugar. O que você acha disso? Você faz sentido ou você percebe que também poderia ser um lugar para melhorar coisas que a gente não tem de habilidade, por exemplo? Eu concordo, eu acho que quando você tem um ponto negativo, acho que as pessoas focam muito nisso e você, às vezes, tem muito mais outras coisas para acrescentar. E eu já vi isso acontecer em diversas empresas. Eu falo assim, nossa, mas se você mudasse de tal área, talvez, para tal área, você ia brilhar muito mais. E aí a pessoa fala, ai, não, mas meu chefe... E já vi isso muito, do tipo, meu chefe não quer que eu saia da área que eu tô, porque ele depende de mim para isso, mas também não ajuda a evoluir uma outra parte. Então, eu acho que é muito triste. E eu acho também uma falta de... Eu acho que às vezes tem uma falta de honestidade das empresas também, sabe? Às vezes é isso. Olha, você faz muito bem isso aqui e eu não vou te tirar daqui, porque senão, sei lá, não quero ter que procurar outra pessoa. Eu acho que às vezes um fluxo desse poderia ser um pouco mais sincero. E aí, falando de entrevista, é muito engraçado. Eu não sei se é a minha impostora falando, tipo assim, às vezes, mas as últimas entrevistas que eu fiz, por mais que eu faça um trabalho, modéstia à parte, muito bom, eu sou muito transparente em cima das coisas que eu não faço. Quando eu entrei na Ambev, eu estava desesperada, porque eu não era gerente. Eu era uma pessoa que estava fazendo uma entrega muito interessante para a Nike durante um ano de pesquisa, de curadoria, de comunidade e tudo mais. E entrei para um trabalho gerencial. Eu falei, eu vou precisar de ajuda. Quer dizer, eu não falei que ia precisar de ajuda. Eu falei que eu não era gerente, não tinha feito isso nunca na minha vida. Não tinha tido essa experiência ainda, exato, né? E eu acho que isso já foi muito bom. Quando eu entrei no Podpah, a mesma coisa. Eu falei, olha... Eu gosto muito da maneira como eu amadureci um tipo de entrega, mais uma parte, por exemplo, de comercial, de prospecção, de contratos milionários. Isso é uma coisa que isso me deixa tensa. Então, foi muito bom, por mais que eu entrasse se não fosse o meu... Por que eu fui contratada? Foi muito bom ter falado isso, porque a gente tem conversado e entendendo cada vez mais como que as pessoas se ajudam, porque é isso. Então, beleza. Eu acho que essa visão é interessante. Sim. Uma pessoa não precisa fazer tudo sozinha. E é por isso que eu sou muito contra essas contratações que elas são sozinhas. Você é especialista, você é gerente, mas não tem uma dupla, não tem uma outra pessoa ali que complemente as coisas que você faça, sabe? Não, e a gente volta à questão do imediato, né? Sim. Porque
como todo relacionamento, as coisas não acontecem para ontem, né? Eu brinco, quando a gente vai para academia, a gente não fica sarado no dia seguinte, a gente faz dieta, a gente não emagrece em 3 dias, né? Não existe esse milagre. Adoraria, quem conhecer até me avisa que eu vou gostar de tomar essa pílulazinha e perder minha gordura visceral em segundos. Como no que você está falando, é importante deixar também amadurecer essa equipe, se conhecer, entender o que tem de benefício uma com as outras. As trocas são diferentes. Às vezes o seu relacionamento comigo é de um jeito, o meu com uma outra pessoa é de outro. São pessoas, né? Não são máquinas. E aí eu vou entrar num tema contigo agora, que é assim... Eu imagino, a gente já está em 2026, né? A gente está gravando um programa para 2026. E nesse 2026 a gente cada vez mais vem ouvindo um tema que acho que vem evoluindo, amadurecendo, o entendimento sobre ele, que são comunidades, né? A gente fala bastante sobre comunidade há algum tempo, não é um assunto novo, mas eu sinto que a relação do que a gente percebia de comunidade, principalmente como as marcas vinham e ainda vêm explorando o tema, é uma relação com um objetivo muito comercial, né? Com um objetivo muito transacional e muito menos de relação. Você percebe um amadurecimento de perceber de notar que comunidade ela pode entrar em lugares muito mais profundos de relação, para que a marca não fique lembrada só na hora que ela quer vender alguma coisa para aquela pessoa, mas que ela faça parte da vida dessa comunidade como uma aliada, né? Como uma parceira. Como você diria, o que você pensa de comunidade hoje em dia, Kellen? Adoraria ouvir sua visão sobre o que é trabalho com comunidade. Para mim, pensando na estrutura, enfim, capitalista que a gente vive, comunidade é a coisa mais preciosa que uma marca deveria pensar em conquistar. E, a meu ver, não são todos os setores que estão conseguindo fazer um bom trabalho em relação a isso. Por conta desse imediatismo, por conta de, muitas vezes, a liderança dessas empresas estarem totalmente desconectadas do público da marca. Então, eu vejo, por exemplo, um trabalho que eu gosto de pesquisar e gosto de consumir. Tenho visto, por exemplo, o mercado de beleza despertando para a comunidade de uma forma muito rápida e genuína, né? Você vendo lançamentos de produtos inteiros sendo feitos. Tem uma marca que fez um sampling de não sei quantas mil unidades. Um lançamento feito para... Você quer testar o nosso creme? Manda uma mensagem aqui pra gente com seu endereço que a gente te manda um creme. Tipo assim, uma coisa tão simples, vamos dizer assim, mas eu acho que de uma maneira muito... com a vontade de se aproximar. Então, eu vejo isso. Eu vejo que tem mercados que pensam que estão se conectando porque tem acompanhado trends, porque tem feito pesquisas de como as gerações consomem conteúdo e colocado conteúdos bem dentro de caixinhas, assim, e você acaba vendo não ter muita aderência. E alguns outros setores começando a dar uma nadada com uma abraçada maior nisso. Para mim, o mercado de beleza tem conseguido fazer isso de uma maneira mais interessante, de vários formatos, mas eu acho que a gente ainda tem muito o que evoluir, assim, porque eu acho que as empresas, elas entenderam, por exemplo, a potência de um creator e de um influenciador, e aí tudo vira contratação de influenciador, mas não vira essa segunda página, que é como que eu vou entregar algo que realmente as pessoas queiram consumir e ainda assim conseguir comunicar minha marca ou a iniciativa que eu precise falar, sabe? Claro, acho que você percebe como se fosse um caminho de... por exemplo, a gente fala muito sobre interrupção, sobre a era da atenção. Eu falo bastante sobre esse tema, inclusive, adoro. Mas chega um momento que a gente conseguiu entender como chamar atenção, como conquistar atenção, como não interromper de alguma maneira. Embora muitos não estejam fazendo ainda, mas enfim, já evoluímos nesse lugar. Mas depois que a gente chamou a atenção dessa pessoa, o que a gente faz com ela, né? Sim. Acho que aí entra muito do seu trabalho, né? A gente chamou a atenção... Às vezes até um tiro no pé, porque eu chamo atenção e eu sou um chato. Meu conteúdo é um porre, né? O meu conteúdo não é legal. Eu não estou falando com a comunidade, eu estou tentando usar a comunidade para comprar alguma coisa. Isso é notável, a gente percebe, a gente não é bobo, né? O consumidor não é bobo. Então, muita gente confunde comunidade com consumidor, com audiência, com target, com cluster. Tem um monte de palavrinhas assim que são
próximas umas das outras, mas que elas não significam a mesma coisa, né? Exatamente. Como que você vê que agora que a gente conquistou a atenção das pessoas, qual é o próximo passo? Como é que eu mostro que eu sou legal, que eu não sou oportunista? Eu sinto que tem algumas fases, assim. Eu acho que a primeira é saber muito o que você é, o que você não é. Porque eu acho que às vezes as marcas, as iniciativas, elas começam de uma forma e o consumidor consome as coisas de uma outra forma e fica distante isso, do que a marca fala e do que ela realmente é. Então, eu tenho a impressão de que você saber de verdade quem você é e quem você não é um caminho para isso. Eu acho que um segundo ponto é, sabendo do que você é e o que não é, o quão você está afim de formar uma comunidade. Eu acho que isso é um ponto crucial, assim, saber que você vai precisar depender você vai precisar direcionar esforço, você vai precisar direcionar verba, planejamento, para que você esteja constantemente falando com essa comunidade que você está construindo. Então, eu acho que essa é uma questão também que é um mega ponto de atenção, assim, né? Porque muitas das vezes as marcas começam a fazer até um trabalho interessante e depois não faz mais sentido para a marca acho que não teve resultado imediato, ou mudamos todo o rebranding, agora a gente era laranja, agora a gente é maçã. E aí você acaba desfidelizando todo mundo, porque você está falando de uma outra forma, você mudou de direção. Então eu tenho a impressão de que ter essa vontade genuína e ter esse planejamento para estar constantemente ali se atualizando para estar próximo da comunidade é o que faz com que as marcas possam ter mais aderência, mais coisas que eu não tenho visto muitos lugares conseguindo fazer, sabe? Perfeito. Mas tem bastante caminho aí, né? E bom que contratam você, é bom que te chamam para ajudar, salvar esse lugar. Como que você está usando inteligência artificial? Qual a sua percepção dessa nova bagunça que surgiu nas nossas vidas de repente, né? Porque ela entrou, a gente não estava, alguns prestando muita atenção e já vendo que estava vindo, mas para muita gente ela foi um solavanco, né? Que apareceu. Para você tem sido como? Opiniões polêmicas, tá? Eu uso inteligência artificial agora. Inclusive, eu comecei a usar depois que a gente foi pro South by ano passado. Então, pensei, vou fazer uma pausa aí. Eu conheci Kellen por conta de um evento em Austin, que é o SXSW. A gente, por conta de uma amiga e minha sócia, Fernanda Paiva, se conheceu e passamos muitos dias ótimos juntos por lá. E a gente teve uma oportunidade de vivenciar também fora do crachá, né? Kellen, que faz um relacionamento ficar muito mais interessante. Sim. Então, o plano B o Flintcast B é onde eu vou contar as histórias boas de Kellen para vocês, que eu não tô contando aqui, tá, gente? Depois aguarde, eu mando o link para vocês, depois ele manda o WhatsApp, mas só para dar esse adendo. E sim, né, lá no SX, a cabeça abre para um monte de lugar. Continua daí, desculpa, só quis dar um ponto aqui pra turma. Sim, porque eu sempre... tive muita resistência a começar a usar, pensando em todas aquelas discussões de legislação e tudo mais. E hoje em dia eu uso com frequência, mas eu uso acho que de uma forma muito simplória ainda. Basicamente, se você abrir uma ChatGPT, o que vai ter lá é: chat, resuma para mim isso aqui, porque eu sou geminiana, sou um pouco prolixa, então eu uso muito para resumir as coisas. Eu tenho usado, assim, para o trabalho, basicamente isso. Eu acho que tem muita coisa que eu sinto que eu ainda preciso amadurecer talvez mais a criação dos comandos, dos prompts, porque tem coisa que eu vou lá e mando e eu falo assim, gente, que burro. Não é isso. Vou refazer isso aqui em 5 minutos, eu organizo exatamente o que eu preciso. Mas é isso. Eu acho que eu tenho um pouco de resistência. Eu vou ser sincera. Eu sou uma pessoa que eu não quero usar o chat em vários processos do meu trabalho, porque eu sinto que muitas das coisas que a gente usa acabam enferrujando uma outra coisa. Posso estar com um pensamento obsoleto em relação a AI? Posso estar, já ter esse tipo de coisa. Mas é isso, eu tenho usado como uma ferramenta mais de
condensação de coisas que eu faço. Então, a maioria das vezes eu uso pra isso. E, pessoalmente, assim, eu não uso muito o ChatGPT. Por exemplo, eu fiz uma viagem, meu amigo, assim, pega todas as dicas que todo mundo te mandou e coloca no chat pra ele organizar por bairros, pra gente saber os bairros que a gente vai e tal, não sei o quê. Eu me senti muito uma chata, que eu falei, eu não quero fazer isso. Eu quero ler as listas com calma e selecionar exatamente o que eu quero e eu mesma ir lá olhar pra eu saber onde é que fica cada coisa. Então eu sinto que eu sou um pouco tiazinha nessa questão, assim, sabe? Sim. Tipo assim, ai, o chat me ajuda em bastante coisa, mas nessa parte de resumir e tudo mais, eu tento não colocar muito nos fluxos do dia a dia, eu sou um pouco resistente. Interessante. E até falando nisso, a gente criou um quadro que eu queria ter algumas curiosidades para te perguntar. Vamos para ele? Vamos. Pode ser? Pode Então ser. vamos lá. Eu queria saber qual foi a última coisa que você perguntou pro ChatGPT. Você lembra? A última coisa que eu perguntei. Eu não lembro a última coisa que eu perguntei, mas a última coisa que eu fiz foi um texto que eu falei assim, ai, chat, deixa ele um pouquinho mais resumido e mais fluido. E aí foi algo desse tipo. Mas isso de trabalho, você usa mais para perguntar coisas de trabalho. Isso. Não, tem muita gente usando para terapia. Sim. Você não entra nesse sou lugar. super Você contra. ignora o. Tá bom. Sim, eu não... Na verdade, eu acho que... Pessoalmente, eu tô olhando muito... Fazendo muita pesquisa de imóveis. Eu vou mudar, então tô olhando eletrodomésticos e tudo mais. Então, às vezes, eu faço... Acho que a última pergunta mais pessoal que eu fiz, acho que foi essa. Do tipo... Eu gostei muito dessa mesa aqui e queria achar ela com esse tipo de cadeira aqui. Tem algum lugar que tenha essa mesa e essa cadeira junto já? Porque tava cansada de pesquisar e aí ele me respondeu e não trouxe uma resposta que eu gostei. E é isso, tipo, eu acho que eu uso pouquíssimo pra coisas pessoais, assim. Tá bom. Outra pergunta nesse sentido. Eu queria saber qual foi o último post que você comentou alguma coisa. Post de alguém. Você viu um post incrível, você foi lá e deixou um comentário. Nossa, inclusive, esse vai ser uma ref boa pra frente. Eu tenho uma amiga que ela é dançarina. E elas estão viajando, fazendo um circuito de Sesc, com um grupo que chama de Ladim. E a Júlia Costa, gente, como é que eu posso? Não consigo contar uma história, mas você vai entender. A Júlia Costa lançou um disco novo, e aí tem uma música que virou uma trend, que são várias gatinhas, assim, bem montadas, tipo, eu tenho 20 e poucos anos, sou negra, sou bonita, e você sabe. E essas amigas minhas têm mais de 30 anos. Opa. E aí elas recriaram a trend, e elas colocaram assim... Eu tenho 20 e poucos anos, e mais 5, e mais 5, e mais 2. E aí eu amei. Então, eu comentei hoje cedo, vindo pra cá, assim, que eu falei, achei minha trend, que é tipo, me sinto dessa forma, igual a Júlia canta da música, mas tenho 35 anos. E aí uma tem 31, outra tem 33. E o vídeo vai viralizando um pouquinho na internet, assim. Essa minha amiga que eu vi o post, o nome dela é Mayuzi. E foi a última coisa que eu comentei. Eu comentei, achei a minha trend. Eu vou voltar num tema contigo que você falou aí, mas vou continuar nas minhas perguntas, mas tô marcando aqui que eu vou voltar num assunto contigo já. Aguenta aí. Se você pudesse voltar atrás em alguma decisão recente, pessoal, ou de trabalho, o que você faria um Ctrl+Z no processo? O que se Ctrl+Z, como é Ctrl+Z, né? Pra gente ficar voltando no tempo. Sim. Teria alguma coisa que você nota? Teria. Eu acho que eu sou muito monogâmica, né? Então eu entro num trabalho, até com trabalho, tipo assim, eu entro num trabalho, eu fico assim, ai, fulano quer conversar com você de uma proposta. E eu era muito assim, não, eu tô super feliz aqui, eu não vou ouvir nada. Acho que o que eu faria nesses últimos 7 anos, teria ouvido todas as propostas que as pessoas trouxeram pra mim, assim. Eu tô muito satisfeita com tudo que eu fiz, mas eu acho que é muito interessante você olhar pra fora no mercado. Quando eu saí da Ambev, eu quis ficar 1 ano fazendo freela, justamente porque eu queria saber como é que as coisas funcionavam. Queria trabalhar para várias frentes, voltei a fazer trabalho de design e tudo mais. E criativamente, foi ótimo, ventilou muita coisa, e ouvir várias propostas também me ajudou a
pensar várias coisas. Então, penso que quando eu entrei no Podpah e a minha entrevista vira e mexe, a galera que me entrevistou sempre volta com alguma piadinha nisso, que eu voltei super assim, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer isso, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Quem vê assim, parece que eu sou uma chata, né, gente? Mas eu não sou. Mas foi muito interessante, porque eu literalmente vi coisas do mercado que eu falei, nossa, isso aqui, se eu voltar a fazer esse tipo de coisa aqui, eu não vou ser... Não vou compactuar com o meu desejo, que é trabalhar de uma maneira nova. Então, e eu acho que é isso. Eu acho que se eu tivesse ouvido todas as propostas, eu acho que eu poderia ter organizado melhor alguns limites e tudo mais. Acho que esse é de carreira, com certeza, Bom, seria é uma excelente dica, inclusive. Fica aí para você que está assistindo, né? Só ouvir não machuca ninguém. E você faz networking, você conhece aquela pessoa. Você comentou não sei se você reparou nisso, mas eu, como um bom observador, reparei que você tem reforçado muito a sua idade. Eu tenho 35. Será que eu tô em crise? Eu sou mais... idade? É uma pergunta, assim, porque é uma idade tão bonita, é uma idade tão jovem. Eu tenho 47, vou fazer 48. Agora, com esse podcast no ar, eu já vou ter feito 48. Por que você tem notado dessa coisa da idade? Você sente que às vezes o mercado tem um preconceito por pessoas mais novas ou mais velhas, porque para mim 35 é super jovem, né? Mas é ponto de referência, e para muita gente 35 é alguém já com muita maturidade, com muita experiência, etc e tal. Mas hoje em dia, com a idade que eu tenho, eu acho uma grande bobagem, né? Então, mas eu também já tive 35. Por que você tem notado que você tem trazido a questão da sua idade para o jogo, para a mesa? E por que isso é consciente? O que é? Olha, eu tenho notado. Eu acho que tem um meio termo entre o consciente e o inconsciente, demiconsciente, não sei. Eu acho que tem uma questão pessoal minha, que esse é um ano em que eu tô repensando muitas coisas, muitos hábitos, e é algo que vem do retorno de Saturno, dos 30. Eu nunca fui uma pessoa de fazer muitos planos. E aí, eu acho que eu tô um pouco chocada que eu tô com 35 anos. Eu acho que é uma coisa muito pessoal, do tipo assim, caramba, daqui 5 anos eu vou fazer 40. Eu acho que tem a ver com... Quando eu tinha 18 anos, eu falava, fulano tem 30 anos. Sabe aquela coisa de jovem? Parecia muito distante, né? Parecia muito distante. E eu tenho olhado com muito carinho pra tudo que eu fiz, não só de trabalho, mas de questões pessoais. E eu tô um pouco chocada que eu tô com 35 anos. Então, acho que é por isso que tá um pouco evidente, assim. Às vezes, eu não me sinto velha. Eu não me sinto nova, porque as coisas que eu fazia quando eu era nova, assim, se eu fizer hoje, domingo, ficar dormindo, assim, o dia inteiro, cansada, mas eu acho que eu só tô chocada. Eu acho que eu só tô chocada, assim. Tipo, eu tava conversando esses dias com meu pai, porque ele tem 68 anos. E aí eu peguei e falei fiquei brincando com ele, eu falei assim, caramba, eu já tô mais próxima dos 70. Ele, caramba, como você é exagerada. E eu tenho pensado muito em como eu quero que a minha vida, pensando em qualidade de vida, seja daqui 10 anos. E eu acho que o 35 anos vira um pouco... Não acho que não é uma pressão, mas vira um pouco isso, do tipo... Caramba, estou da maneira que eu posso... me encaminhando pro que eu quero, mas ao mesmo... É isso, eu acho que eu só tô chocada que eu tenho 35 anos. Não, é ótimo, e é uma boa reflexão de se ter, de uma maneira celebrar, comemorar, planejar, né, e tudo mais. Passa muito rápido o Flintcast, assim, é muito rápido o tempo, o papo a gente aqui fica... 35, vê como tá passa vendo rápido. como a vida passa rápido? Bom, eu tô quase na idade do seu pai, então, olhando assim do jeito que você tá dizendo. Eu queria te pedir, você podia olhar ali para a câmera 3 e falar com a turma... quem quer trabalhar com cultura, quem está querendo entender o que fazer para entrar nesse segmento, nesse mercado, para aprender, o que você falaria para essas pessoas? Qual é uma dica, qual é um caminho? Preste atenção nisso, fica ligado naquilo. Tem como você fazer isso para a gente? Tem tanta gente que vai se inspirar e já se inspira em você, assim como eu, que adoraria escutar um pouquinho desse conselho seu. Nossa, que responsabilidade dar um conselho desse. Ainda mais nesse podcast, porque, enfim,
A Fê, essa sócia, é uma ref para mim em cultura, por exemplo, que, enfim, pensando pensamentos aqui. Mas eu acho que é entender como se atualizar na sua verdade da maneira mais genuína possível, assim. Acho que quando você trabalha com cultura, é muito imensurável o trabalho que a cultura representa em qualquer estratégia, em qualquer entrega. Então, eu acho que quanto mais genuíno a gente for com os nossos próprios anseios e também de olhar para a atualidade, de olhar para as coisas que estão acontecendo na rua, mais a gente vai conseguir fazer com que esse caminho de trabalho ele sempre esteja conectado, independente da área, sempre olhar com essa lente de cultura, assim. Então eu tenho essa impressão de que é se manter muito próximo e genuíno do seu próprio olhar e de como você vê as coisas. Acho que quando você trabalha com cultura a coisa mais valiosa que a gente tem é a maneira como a gente vê o mundo. Nossa, ficou bonito isso. Ficou bom, né? Gostei disso. Então, a maneira como a gente trabalha com cultura é a maneira como a gente olha o mundo. E são escolhas, né? Sim. Você pode escolher ele pro lado interessante ou para um lado mais problemático. Cada hora é uma forma diferente de se fazer. Sim. Kelly, muito obrigado. Eu queria fazer uma foto aqui com... Ó. Tudo. Vamos que depois a gente vai... Arrasou. Perfeito. Chique. Eu acho isso muito chique. Ó, vamos lá. 1, 2, 3 e... Arrasou. Tudo. Obrigado por estar aqui com a gente. Te convido a conhecer mais do trabalho de Kelly, que é um trabalho super interessante, muito com um olhar muito sensível, muito cuidadoso, muito criterioso a respeito de uma série de segmentos dessas comunidades que ela tem um olhar específico para olhar. Sorte do Podpah que tem você com eles, né? Trabalhando, sorte a nossa também, que a gente vai ver um monte de conteúdo muito legal. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu aguardo vocês no próximo Flintcast, que já chega já aí para você, mas convido a se despedir da turma também. Obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite. Eu amei estar aqui com vocês e amei te rever, meu amigo. É muito bom, muito prazer. Nos vemos em outras viagens e nas festinhas também. Com né? certeza. Então tá bom. Até logo, pessoal. Até o próximo Flintcast. Esse foi mais um episódio do Flintcast, o ponto de encontro da Creator Economy. Aproveite para seguir a Flint nas redes sociais.